É ainda difícil perceber os impactos desta atual crise no mundo do trabalho. De qualquer maneira, já temos alguns indicadores que revelam sinais muito preocupantes do que está a acontecer. O que nós verificamos é que o desemprego está a aumentar nas faixas de trabalhadores que estavam em situação muito precária e que, enfim, alguns milhares de trabalhadores e de pessoas, difíceis ainda de prender, mas os números já dão um indicativo muito preocupante, é que de facto essas pessoas foram simplesmente descartadas. Algumas delas porque não tinham sequer contrato de trabalho, outras porque de facto estavam numa situação de trabalho informal e outras ainda porque, apesar de terem um contrato, era um contrato a tempo parcial, um contrato a termo e, enfim, sem condições de renovação. E, portanto, há aqui um desemprego imediato que afeta um conjunto significativo de pessoas e que já estavam numa situação de desproteção e que agora estão numa situação de desemprego desprotegido. Ou seja, o que podemos dizer é que o emprego desprotegido, ou seja, o emprego sem qualidade e desprotegido, transforma-se em desemprego desprotegido, porque, neste caso, muitas destas pessoas nem sequer têm direito a acionar apoios sociais como o subsídio de desemprego. E, portanto, isto é de facto muito preocupante. E, portanto, é possível tirar um conjunto de lições desta crise, não vou enunciá-las todas, mas queria sublinhar três. A primeira tem a ver precisamente com isto que eu acabei de dizer, é que combater o desemprego não significa apenas criar emprego. Combater o desemprego faz-se criando emprego e emprego de qualidade e com proteção e direitos. Eu acho que isto é uma lição que nós estamos todos a aprender com esta crise, que de certa maneira, enfim, já tinha acontecido em crises anteriores, mas com este nível de profundidade e com esta rapidez que nós estamos a assistir nos números de desemprego, ela torna-se muito, muito mais clarividente. E, portanto, isso significa que é fundamental apostar no emprego de qualidade. E significa também, talvez a segunda lição que decorre desta, é que combater a precariedade significa também a prazo combater o desemprego. E, portanto, se de facto muitas destas pessoas que neste momento já estão no desemprego tivessem numa situação laboral, contratual mais protegida, com vínculos mais protegidos e mais estáveis, provavelmente teríamos um impacto menor desta crise na produção de desemprego. E, portanto, a precariedade não é só um problema que afeta um determinado presente, uma determinada situação, é também um problema que, se não for resolvido no presente, afeta o futuro. E muitos estudos têm saído recentemente que têm alertado para isto, ou seja, que o problema da precariedade não afeta só os indivíduos na sua situação socioeconómica presente, afeta também o seu futuro individual e que, por razão, é também um futuro coletivo que está em causa. E, portanto, estas são duas lições importantes que têm que ser enquadradas nas políticas públicas. E significa também uma terceira lição, no fundo será a maior de todas, é que o trabalho é central nas economias e nas sociedades. Ou seja, nós não podemos embarcar na ideia de perda de centralidade do trabalho. Nós percebemos atualmente, isso é muito claro, com esta crise, que a saída de pessoas dos seus locais de trabalho, o facto de elas se confinarem, mesmo numa situação em que assegurem via o teletrabalho algumas das atividades, mas essa mera saída, que é no fundo uma grande saída de pessoas do seu local de trabalho, não é? E, portanto, esse confinamento significou logo, de um momento para o outro, uma crise tremenda na economia. E, portanto, significa que a economia é feita de pessoas. É feita de pessoas e deve ser feita também para as pessoas. E, portanto, neste sentido, o trabalho é essencial. O trabalho humano é primordial. E não é facilmente substituível
pela tecnologia e nem se deseja que isso de facto aconteça. Aliás, mesmo no decorrer desta crise, nós verificamos que se não fosse o trabalho humano, o trabalho das pessoas que estão na luta da frente desta crise, nos vários setores, quer no setor público, nos hospitais, no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas e por aí diante, quer também no setor privado, na distribuição, nas lojas e noutros setores muito importantes, seria impossível manter-se esse confinamento, como nós temos atualmente, por várias semanas. E, portanto, ou seja, esta crise reforça o valor do trabalho. Não é? Esta crise, por si, acho que desvela, não é, a importância que o trabalho tem nas sociedades e nas economias. E, portanto, isso significa que as políticas públicas têm que, de facto, reforçar esse valor do trabalho na sua atuação. Portanto, é importante que o trabalho se torne central para a política pública e isto significa diria mesmo, alteração de paradigma, uma alteração epistemológica face à maneira como se encaram as políticas laborais e as políticas de proteção social. Na verdade, elas estão associadas. Na verdade, uma política laboral, uma política de regulação laboral é também, em grande medida, uma política de proteção social. É uma política de proteção das pessoas e proteção da própria sociedade. E eu acho que isto é, talvez, a maior lição de todas que nós estamos a retirar desta crise. E eu acho que esta ideia, ela deve ser matricial para as políticas públicas que se adivinham e que são urgentes. E que significa tal mudança de paradigma, tal ruptura epistemológica de encarar o trabalho como um bem essencial das sociedades e das economias, que tem que ser protegido e que, ao fazer isso, significa também a proteção não só dos trabalhadores, mas a proteção da sociedade de uma forma geral. Ela torna-se mais resistente, ela torna-se mais forte, menos vulnerável a impactos de crises futuras. E eu acho que isto é uma grande lição que todos nós teremos que aprender e, em função dela, também agirmos em conformidade.